Boas férias! Começamos este jornal pela entidade reguladora dos serviços energéticos que recusa que os preços dos combustíveis subam mais depressa do que descem em Portugal e afasta a tese de um aproveitamento por parte das gasolineiras. É a conclusão de um estudo pedido pelo Ministério do Ambiente e Energia. E que já chegou ao gabinete de Maria da Graça Carvalho. Os preços finais dos combustíveis não têm refletido imediatamente a baixa das cotações do petróleo. A ministra deu 20 dias ao regulador para analisar os preços da gasolina e do gasóleo desde 2024. A ERSE conclui agora que não há evidências do chamado efeito foguete-pluma. Miguel Gato. No comunicado enviado pela entidade reguladora dos serviços energéticos, conclui-se que a evolução dos preços dos combustíveis em Portugal é explicada sobretudo pela evolução das cotações internacionais da gasolina e do gasóleo já refinados e não diretamente pela evolução do preço do petróleo bruto. A ERSE indica que nos primeiros 7 meses do ano os preços evoluíram globalmente em linha com os custos internacionais da compra da gasolina e do gasóleo, ou seja, não fica comprovado que os preços subam mais rápido do que descem. A entidade reguladora dos serviços energéticos reconhece que houve diferenças temporárias no ritmo a que os preços foram refletidos na bomba, no entanto, sublinha que essa diferença nunca foi persistente. Essas conclusões acompanham de resto a supervisão dos preços que é feita todas as semanas pelo regulador, que nunca encontrou irregularidades ou abuso de margens na fixação dos preços finais dos combustíveis. Miguel Gato, com as conclusões da ERSE, a evolução do preço dos combustíveis, a Ministra do Ambiente chegou a admitir que, se fossem encontradas distorções graves no mercado, poderia avançar com uma proposta de fixação excepcional de margens máximas em componentes que formam o preço de venda ao público. O relatório da entidade reguladora dos serviços energéticos não aponta, no entanto, para isso. Depois de uma descida acentuada do preço dos combustíveis nesta semana, a próxima deve ficar marcada por uma nova subida. Destaque também para o caso do jovem de 15 anos que terá matado a mãe em Oeiras. Os vizinhos revelam que havia discussões constantemente. No dia da morte dizem ter ouvido gritos. O suspeito foi levado pela polícia judiciária já de noite. O jovem terá asfixiado a mãe de 33 anos em casa na quarta-feira à noite. Ficou com o corpo em casa até ontem à tarde, quando se entregou à PSP. Em casa estava também a irmã de 4 anos. A criança foi, entretanto, acolhida pelas autoridades. O Observador falou com vários vizinhos, dão conta de gritos e discussões todo o dia. Uma outra vizinha fala numa aparente normalidade. Diz que a família se tinha mudado há pouco tempo. Conhecer, não fiz amizade com eles nem nada, mas de vez em quando, assim que mudaram para cá, eu vi na época o time brasileiro jogando e eles de camisa amarela. Aí eu perguntei, são brasileiros? Sim, somos brasileiros. E de vez em quando a senhora estava lá na janela, fumando, né? E fazia assim para mim. E eu sempre via o rapazinho lá dentro de casa, para lá e para cá e tal. Ontem à noite, por exemplo, ele estava correndo dentro de casa, inclusive com a criança. Mas, sinceramente, eu não sei, não conheço. É o testemunho de uma vizinha desta família que falou com os jornalistas. Há um outro pormenor. No dia da morte, o jovem foi visto a passear com a irmã na rua de mãos dadas, horas antes de ser conhecido o homicídio. A PSP entregou este jovem à Polícia Judiciária, que está a investigar. O suspeito esteve em casa sob custódia durante várias horas. Saiu depois acompanhado pelos inspetores. À noite, sem estar algemado, foi levado por um carro da PJ. Carla, falamos de um menor e por isso importa percebermos o enquadramento jurídico deste caso. É preciso olhar para a lei tutelar educativa. Que indica que qualquer intervenção fica a cargo do Tribunal de Família e Menores. O jovem de 15 anos terá agora de ser identificado pela Polícia Judiciária caso o pai, representantes legais ou quem tiver a sua guarda não garanta que o jovem comparece perante a autoridade judiciária. Ele pode ser detido fora do flagrante delito. É o que indica a lei que se aplica aos jovens até aos 16 anos. Até esta idade o menor não comete crimes, mas é-lhe aplicado um processo tutelar educativo. Foram estas as regras que, de resto, levaram a uma condenação num caso semelhante, um jovem de 14 anos que matou a mãe em Vagos. Este é o artigo que faz manchete a esta hora no site do Observador. Luís Montenegro discursa hoje na Festa do Pontal, que marca a rentrée política do PSD. Além das polémicas que têm afetado o governo, o ano está a ser marcado pelas tempestades, incêndios e pelos efeitos das guerras, pelo que Luís Montenegro surge nesta festa com muita pressão. O ponto alto da Festa do Pontal, que este ano assinala os
dos 50 anos. Vai ser precisamente esse discurso do Primeiro-Ministro, presidente do PSD. No ano passado foi criticado por participar na festa, enquanto o país atravessava um período crítico de incêndios. Este ano as críticas continuam. Luís Montenegro está à procura de um novo fôlego, já para um mês de setembro que se antevê exigente. Carlos Pedro. E começamos com as polémicas que têm marcado o governo. São 2 os ministros da equipa governativa de Luís Montenegro que estão em xeque depois de um ano difícil. Falamos do ministro da Administração Interna, Luís Neves, e do ministro da Educação, Fernando Alexandre. Mas não é só isso que atormenta o governo e as polémicas que já vêm de muito antes, ainda do primeiro ciclo de poder, entretanto interrompido pelo caso Spinum Viva. Há mais, desde logo a própria festa do Pontal no ano passado, que se revelou desastrosa para a imagem política do PSD, com Luís Montenegro a festejar e a anunciar o regresso da Fórmula 1 a Portugal, numa altura em que o país enfrentava o período crítico dos incêndios. Montenegro acabaria depois por cancelar as restantes férias para coordenar a resposta aos fogos. Desta vez, este ano, antecipou-se e adiou as férias, à exceção de uns dias que passou entre família e amigos no Algarve. Seguiu-se também a derrota nas presidenciais, com o apoio declarado a Luís Marques Mendes, o comboio das tempestades, também depois que obrigou à saída de Maria Lúcia Amaral do cargo de Ministra da Administração Interna. Luís Neves, o substituto e terceiro Maia de Montenegro, não se tem revelado menos problemático. As polémicas em torno do ministro e ex-diretor da PJ a juntar-se ao caos criado nos exames nacionais deixam às portas do Pontal o governo em apneia. O mais provável é que venha a ter que lidar com 2 comissões de inquérito e variadas investigações e outras tantas auditorias. Carlos Pedro, com a antecipação da festa do Pontal, de mais logo em quarteira. Este é um artigo também em destaque esta hora no site do Observador. Amanhã volta a ser de tempos de espera elevados nas urgências do SNS. No Algarve, os doentes urgentes estão com 6 horas de tempo de espera médio. Em Lisboa, o tempo de espera chega quase às 5 horas. Os administradores hospitalares explicam que estes tempos elevados devem-se à dificuldade em completar escalas por causa do período de férias. O Algarve registra a situação mais crítica. O tempo de espera médio chega às 6 horas para doentes urgentes. Olhando para o portal do SNS, podemos constatar que na Grande Lisboa o tempo médio para uma primeira observação de um doente urgente é de 4 horas e 45 minutos. Na região centro, o tempo de espera aumentou nos últimos minutos, passa agora às 4 horas. No Alentejo, o portal do SNS dá conta de um tempo médio de 2 horas para doentes com pulseira amarela. A situação é mais calma a norte. Os doentes urgentes estão a esperar cerca de 30 minutos para a primeira observação. Ainda na saúde, vem aí uma greve dos técnicos de emergência pré-hospitalar. A paralisação vai acontecer nos dias 14 e 28 de setembro. O presidente do sindicato pede admissão do presidente do INEM, que acusa de recusar o diálogo com os trabalhadores. Tempo ainda de olharmos para o desporto. A segunda jornada do campeonato arranca hoje em Alvalade com o Sporting Vitória. Os Leões fazem o primeiro jogo em casa nesta temporada, depois do empate na jornada inaugural contra o Estrela. Na divisão à partida, Rui Borges avisa que o adversário também perdeu pontos na primeira ronda e por isso avisa que é preciso cuidado. Uma equipa que perdeu, é certo, na primeira jornada, mas foi a equipa que mais rematou, a equipa que mais cruzamentos fez sobre a área. É uma equipa jovem, mas uma equipa muito competitiva, um bom treinador, um treinador novo, um treinador que as suas equipas são muito bem organizadas em termos defensivos. Se calhar noutros momentos eram equipas de mais de transição. Acredito que amanhã aqui ou ali também o Vitória possa ser, mas é uma equipa que, por tudo que é o seu passado, que é a sua existência, é um clube que vai querer dividir o jogo. O avançado Luís Soares tem estado envolvido numa polémica devido a alegados conflitos no balneário. Rui Borges revela que o internacional colombiano está convocado. É um jogo para ouvir com relato aqui na Rádio Observador a partir das 8h15. Já ontem o Benfica empatou a 1-1 na Escócia contra o Hearts. Os encarnados vão agora enfrentar o Aros da Dinamarca no derradeiro jogo de acesso à fase de Liga da Liga Europa. O Hearts ainda assustou, esteve a vencer, mas o Benfica fez o empate. Segue em frente graças à goleada por 6-1 na primeira mão no Estádio da Luz. Marco Silva afirma que o principal objetivo foi cumprido. É uma realidade, a missão cumprida, vínhamos aqui para ganhar, o nosso objetivo era ganhar, acho que na primeira parte demonstrámos isso e na segunda parte não conseguimos mostrar tão simples como isso, teremos de estar mais positivos em relação ao que foi a primeira parte. Mais uma vez ficou provado que alguns destes jogadores ainda não têm condição para jogar 90 minutos, é claro, para jogar como nós queremos jogar e vamos ter que jogar. Hoje a nossa pressão não funcionou tão bem, não fomos uma equipa tão pressionante como temos sido e para pressionar tem que sair das pernas, tem que sair do corpo e nós temos que conseguir fazê-lo.
Marco Silva, no final do Arte de Benfica. Na próxima semana, o Clube da Luz enfrenta o Aros em casa. Antes disso, na segunda-feira, visita o terreno do Casa Pia para a Primeira Liga. Também ontem, o Sporting de Braga empatou contra os bielorrussos do Dinamo de Minsk, 0-0. A equipa segue para o play-off da Liga Conferência, graças ao triunfo em casa na semana passada por 1-0. Na próxima ronda, vai enfrentar o Áustria de Viena. São agora 8h10. Daqui a pouco há novo episódio de Momentos de Glória. Primeiro, Carla, que outras notícias estão em destaque? Uma botija de gás explodiu ontem à noite num parque de campismo em Santo André, no concelho de Santiago do Cacém. 2 pessoas ficaram feridas, uma delas está em estado grave. O alerta foi dado por volta das 10 da noite. A informação é do Comando Subregional do Alentejo Litoral. É uma notícia que contamos desenvolver nos próximos jornais. A Polícia Judiciária diz estar disponível para investigar as imagens da viatura da Constru Barcelos, que foi vista junto à casa do diretor financeiro da Judiciária. Em causa estão os relatos dos vizinhos de Álvaro Pires, que à CNN Portugal garantem ter visto a carrinha junto à casa do diretor financeiro da PJ durante meses. A Polícia Judiciária diz-se disponível e interessada em recolher os testemunhos e analisar as imagens captadas pelos vizinhos em relação a este caso. As fragatas que Portugal vai comprar à Itália têm um valor 25% superior ao que a Marinha Italiana vai pagar para adquirir navios semelhantes. O Ministério da Defesa justifica com a inflação. A notícia é avançada hoje pelo Semanário Expresso. O vice-presidente dos Estados Unidos acusa o Irão de não honrar compromissos. J.D. Vance garante que os Estados Unidos vão conseguir cumprir os objetivos de manter o petróleo e o gás baratos para os norte-americanos. Estas declarações surgem depois do secretário do Tesouro afirmar que Washington vai aplicar ao Irão sanções económicas nunca antes vistas. Subiu para 281 o número de mortes na sequência do sismo que atingiu a Colômbia no início desta semana. Há ainda a registrar 4.000 feridos, quase 400 desaparecidos e 44.000 famílias desalojadas. Este programa tem o apoio de BetClick.